Bom dia, galerinha do sexto ano. Aqui quem está falando é a professora Thalita de arte. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, ok? Vamos lá. Na última aula, foi semana passada, eu coloquei para vocês uma revisão. A gente estava voltando do recesso e aí a gente precisava lembrar e organizar algumas coisas para a gente dar continuidade à nossa disciplina. E aí eu coloquei para vocês um formulário, como estou mostrando aqui na figura para vocês, e a gente reviu os seguintes temas que já trabalhamos esse ano. Vimos pontos, tinha uma questão sobre pontos, que na verdade são pontos grandes ou círculos. Tivemos uma questão sobre linhas, que estão exemplificadas através do mapa. Esse mapa é o mapa do continente africano. Fizemos uma revisão sobre formas geométricas. E aqui eu coloquei para vocês de uma forma prática as pirâmides do Egito, que é a forma geométrica piramidal, pirâmide. E fizemos uma tarefa sobre bandeiras, que nada mais são do que retângulos. Tranquilo até aqui? Então a gente vai começar nossa aula de hoje. Bom, pessoal, hoje é dia 13 de agosto. E ontem, quarta-feira, foi o Dia Nacional da Arte, que é comemorado no dia 12 de agosto. Bom, Thalita, o que tem sobre o Dia Nacional da Arte? Bom, primeiro, vocês sabiam que a gente comemora o Dia Nacional da Arte desde mais ou menos 1970 e pouquinho, 75 ou 78, se eu não me engano. E esse dia, ele surgiu a comemoração porque foi nesse dia que o governo assinou um decreto profissionalizando essa esse trabalho, né. Então, artista agora não é só uma pessoa desocupada, artista agora é um profissional. E aí, nesse decreto, ele vem falando sobre quem são os profissionais dessa área. E é por isso que eu sempre falo muito com vocês, que a arte não é só desenho, a gente tem modalidades artísticas. E aí, nesse decreto que foi publicado nesse dia, ele regulamenta, ou seja, ele organiza, ele diz, ele informa quem são as pessoas e o que um artista pode fazer. Só que aqui no Brasil, ou seja, nacional, porque é no Brasil, a gente comemora o Dia da Arte no dia 12 de agosto. Mas no mundo todo, ou seja, mundialmente, o Dia da Arte é conhecido por 15 de abril. E por que 15 de abril? Tá vendo esse carinha aqui, olhando pra gente? Leonardo da Vinci. Seria o aniversário dele. Leonardo da Vinci, ele é um dos artistas mais geniais da história. O cara foi pintor, o cara foi astrônomo, ele fez um monte de coisa. E ele é mundialmente conhecido, além de outras obras, pela Mona Lisa, que é esse quadro que está aqui embaixo e que a gente tem lá no nosso corredor artístico, no primeiro pavimento. A gente tem lá um desenho que o professor Leandro fez da Mona Lisa, só que naquele desenho a Mona Lisa está sem o rosto. Então, a gente tem o Dia Nacional da Arte, que é 12 de agosto, que a gente comemorou ontem, e a gente tem o Dia Mundial da Arte, que é 15 de abril, e aí em vários locais do mundo estão acontecendo várias atividades em prol disso. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Arte. Aqui no Rio de Janeiro, é um lugar que eu queria muito ter levado vocês, se não tivesse tudo o que estava acontecendo. A gente tem o Museu Nacional de Belas Artes. É esse prédio bonito, imponente. Ele existe desde o início do século XX, 1900 e pouquinho. Um pouquinho é entre 10 e 20. Só para vocês terem uma noção de como o prédio é antigo. E aí, esse carinha aqui da direita, ele se chama Cândido Portinari. Ele é paulista, ele era paulista, né, porque ele já faleceu, e ele é filho de imigrantes italianos. Então, quando a gente fala de arte aqui no Brasil, a gente tem que levar em consideração que vieram pessoas de muitos lugares. E é por isso que a nossa arte é tão rica, tão bonita e tão bacana de se construir. O Portinari, ele é um pintor, ele foi um pintor, e ele teve uma grande contribuição no meio artístico. Ele foi aluno da Escola Nacional de Belas Artes. E, assim,
o ápice dele, ou seja, o ponto mais alto dele, foi que ele fez, em comemoração à primeira missa que teve aqui. Então, esse é o quadro aqui da direita, esse é o quadro original da primeira missa. Então, tem a primeira missa, e tem a cruz, tem os índios assistindo a primeira missa, tem toda uma simbologia isso, que a gente não vai falar aqui, porque isso é um conteúdo de história. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês procuram a professora Nelly, que ela vai falar muito melhor do que eu. Mas, em comemoração a isso, ele fez uma releitura do quadro da primeira missa. Peraí, Thalita, como assim ele fez uma releitura? Ele viu aquele quadro e falou, nossa, esse quadro é um quadro importante, é um quadro maneiro. Eu vou fazer a minha versão do quadro. Sabe quando eu falo para vocês, gente, olha só, eu coloquei essa ideia aqui, mas vocês podem fazer usando as ideias de vocês? Foi a mesma coisa que o Portinari fez. Ele usou as ideias dele para recriar aquele quadro. E aí, esse quadro, ele usou elementos que ele tinha estudado, porque ele estudou na Europa, ele era aluno da Escola de Belas Artes, mas ele era aquele aluno que corria atrás, que buscava. Então, ele ganhou vários prêmios pelos quadros que ele pintava e tal. E aí, ele estudou muito, e aí ele fez alguns cálculos, algumas coisas, que fez com que ele chegasse a esse quadro que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, que também é chamado da primeira missa. Além disso, ele também é conhecido por retratar nos seus quadros questões sociais do Brasil. Então, aqui tem 2 quadros também muito famosos dele, se chama O Mestiço, aqui à direita, e Lavrador de Café, à esquerda. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. O que acontece? Eu falei para vocês que a Escola Nacional de Belas Artes, ela foi construída mais ou menos na primeira metade do século XX, lá entre 1910 e 1920, e que o Portinari ele estudou nessa escola. Então, nossa, ele tinha muito tempo, né? Nesse tempo, arte, para ser considerado arte, você tinha que seguir alguns padrões. Então, você tinha que pintar pessoas com traços finos, você tinha que valorizar uma arte que era chamada uma arte mais clara, uma arte europeia. E aí ele se destacou porque ele começou a mostrar gente como a gente, sabe? Pessoal daqui do país, como é que é. E aqui no país é uma grande mistura aqui no Brasil. Então, da relevância do trabalho dele é exatamente mostrar essa diversidade que tinha aqui. Então, ele mostrou desde o lavrador de café, e lembra que antigamente não tinha televisão, não tinha um monte de coisa. Então, quando ele mostra o lavrador de café, era uma atividade muito desempenhada naquele período. E ele teve a ousadia de pintar um negro lavrando café. Por que eu estou falando sobre isso? Eu não sei se vocês lembram que na aula passada, eu coloquei no início dessa aula, a gente desenhou um mapinha da África. E aí, lembrem-se desse quadro que eu estou mostrando para vocês agora. E a gente vai falar sobre esses quadros de novo e a relação com a próxima aula, porque isso é um conteúdo da próxima aula. Mas a aula de hoje ainda não acabou. Então, o que a gente vai fazer hoje? Porque a gente não terminou a aula de hoje. Bom, no bimestre passado, eu coloquei uma tarefa para vocês no Google Arte Cultura. A gente vai usar o Google Arte Cultura de novo. Vou mostrar um passo a passo para vocês. Não é necessário baixar aplicativo nenhum, a gente pode usar pelo Google Chrome. O que é isso? O navegador, seja do seu celular, seja do seu computador, seja o que for. É só vocês seguirem os passos que eu estou mostrando para vocês agora. Então, a gente vai lá no Google Arte Cultura, vai fazer um tour virtual no Museu Nacional de Belas Artes e vai visitar a coleção do Cândido Portinari, certo? Vamos entrar na coleção do Cândido Portinari, vamos buscar esses 3 quadros que eu mostrei para vocês e eu quero que vocês escolham, dentre a obra do Portinari, mais 3 quadros. E vocês vão escrever para mim o nome desses quadros no espaço que eu vou deixar em branco lá na plataforma para vocês responderem, certo? Mas, Thalita, como é que eu vou fazer isso?
Vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Fiquem atentos, porque a gente vai nisso agora. Eu vou lá no Google, Santo Google, e coloco Google Arte e Cultura. Cliquei. Aí ele vai colocar aqui, ó, vai vir a opção. E pode vir aqui também, tanto faz, tá? Vai lá, Google Artes e Cultura. Tá em inglês, mas dá pra gente se virar. Não é uma coisa muito absurda. Quando eu chego aqui, ó, vai ter uma lupa. Eu vou nessa lupa, cliquei nessa lupa. E vou colocar, vou escrever lá, Museu Nacional de Belas Artes, e vou colocar RJ. Aperto Enter, que ele vai buscar. Olha que legal, ele vai achar aqui, ó, quando você vê esse ícone aqui, ele vai, Museu Nacional de Belas Artes, Brasil. Clica nele. Vou descer o cursor e vou vir aqui, ó, nesta coleção. Tem várias coleções, a gente vai clicar na coleção do Cândido Portinari. E aí, ó, você vai... Como é que eu vou saber o nome do quadro? Então, tem vários quadros, todos pintados por ele. Ah, eu achei esse quadro aqui muito bacana. Como eu sei o nome dele? É só eu botar o cursor em cima, eu não preciso clicar. E aqui, ó, Retrato de Olga Benário. Se você gostou desse quadro, você vai pegar o nome e vai colocar lá no formulário para mim, Retrato de Olga Benário. Vai lá na tarefinha, volta na plataforma, clica na tarefa e vai abrir o formulário para vocês. Eu estou mostrando o formulário da semana passada, mas vai estar o novo. E é só vocês colocarem o nome dos 3 quadros que eu estou pedindo. Tudo bem? Bom, pessoal, já falei demais por hoje, é só. Fiquem atentos à próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau.